Olá, seja bem-vindo ao canal Escritura e Vida. Eu sou Esther Dias e hoje eu quero compartilhar com você uma meditação sobre o Salmo 51. O Salmo 51, ele foi escrito por Davi quando ele foi confrontado pelo profeta sobre o seu pecado. Se você quiser saber mais sobre essa história, leia o livro de 1 Samuel, no capítulo 12. Que você vai entender melhor essa história. Então, Davi cometeu o adultério, o pecado, tentou consertar, piorou a situação e o profeta veio confrontá-lo. E aqui ele reconhece o seu pecado, se arrepende dele. E Davi foi um homem conhecido e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas sim, Davi cometeu pecados, ele errou. Mas ele não permaneceu no erro, ele procurou mudar as suas atitudes. Então hoje nós vamos pensar sobre o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus. Como essa pessoa segundo o coração de Deus deve agir. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, eu não vou ler o Salmo 51 todo aqui, porque ele tem 19 versículos. Então, pegue a sua Bíblia, leia esse Salmo e medite naquilo que eu vou falar com você agora. E a primeira coisa que eu quero deixar com você aqui é o seguinte, que a pessoa segundo o coração de Deus, ela reconhece o seu pecado. Se essa pessoa errou, se ela pecou, ela vai reconhecer diante de Deus que ela mesma pecou. Veja o que diz o salmista no versículo 3 e no versículo 4. Olha só. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. E o versículo 5 também. Sei que sou pecador desde que nasci. Então, ele reconheceu que ele pecou. Ele não ficou jogando a culpa em terceiros, em outras pessoas, ele reconheceu o seu próprio erro. Reconheça, se você pecou, reconheça diante de Deus. Deus, eu pequei. Eu sou pecador e sou digno sim da tua condenação, mas eu te peço perdão. E eu te falo, o nosso Deus está sempre pronto a perdoar. A segunda coisa que eu quero deixar para você meditar nesse salmo. A pessoa, segundo o coração de Deus, ela procura ter um coração puro. Ela vai tentar fugir da aparência do mal. Veja o que diz os versículos 7, 8 e 9. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. E o versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E o versículo 10, que diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então a pessoa segundo o coração de Deus, ela vai procurar ter um coração puro. Como então teremos o coração puro? Buscaremos as coisas que são do alto. Quando vier o pensamento ruim ou o pensamento impuro, nós vamos mudar o nosso pensamento e focar na palavra, focar num louvor, numa música que vai edificar o meu espírito, o meu coração, a minha cabeça. Não dê asas aos pensamentos errados, aos pensamentos impuros. Procure ter um pensamento puro diante do Senhor, para que o seu coração também seja edificado. E a terceira e a última coisa que eu quero deixar para você pensar é que a pessoa segundo o coração de Deus, ela é uma pessoa estável, ela não é inconstante. O que é ser inconstante nesse caso? Quando as coisas estão bem, eu sou um servo de Deus fiel, eu estou sempre na igreja, eu estou cantando, eu estou louvando, e quando chegam os problemas, Deus não é bom para mim, Deus está me punindo pelo meu pecado, Deus isso, Deus aquilo, e só reclama e reclama, e aí não quer ir na igreja. Não é inconstante. A pessoa que tem o coração puro diante de Deus, é segundo o coração de Deus, ela vai ser constante. Olha o que diz o versículo 10 de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito estável.
Então, se você está num momento difícil, desanimado de estar na casa do Senhor, ore a Deus e fala: Senhor, renova a minha alegria de estar na tua casa. Meus queridos, sabe que quando nós passamos por problemas, seja a perda de um ente querido ou qualquer outra coisa, esfriamento espiritual, o que vai nos fazer melhorar, isso eu digo por experiência própria, o que vai nos fazer melhorar é o calor humano, a comunhão dos irmãos, a companhia das pessoas que vão estar lá para ter comunhão com você e adorar a Deus juntos. Isso é muito bom para que nós possamos vencer as nossas lutas. Então eu quero deixar com você este salmo, o Salmo 51. Leia ele por completo, não só esses versículos que eu citei aqui, mas leia ele como um todo. Leia a história de Davi, veja de onde ele saiu e o que ele se tornou. E mesmo em meio aos seus erros, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele reconheceu o seu pecado, ele queria ter um coração puro diante de Deus, ele não era inconstante. O rei Davi foi um homem que marcou a história de Israel. E você? Você quer marcar a história da geração que você vive hoje? Então procure ter um coração puro. Reconheça diante de Deus os seus pecados. Peça a Ele: Senhor, purifica-me do meu pecado. E seja estável na sua fé. Procure estar sempre nos cultos. Procure estar sempre na igreja. Não há alegria maior e satisfação maior do que servir a Deus na casa de Deus em comunhão com a família da fé. Que Deus te abençoe, que Deus faça a obra completa no seu coração, na sua vida, e que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus.